Olá, sou Iris Alves Lacerda, faço a direção e câmera do documentário Majur. Estou na cidade do Rio Vermelho, mais conhecida como Rondonópolis, e vou falar um pouco sobre o curta enquanto assisto ele com vocês. Gostaria de agradecer o convite para participar do Cine Comentário Sonoro. Muito importante debater, exibir, fomentar as obras daqui do estado de Mato Grosso, principalmente nesse momento tão delicado e vulnerável, e também participando da Semana de Combate à Homofobia. O início do curta tem uma sonora de araras gravadas lá na aldeia mesmo. Para os indígenas, a arara é o símbolo da fala, da comunicação. Seu canto ecoa bastante e dá passagem, para Majur, que é a porta-voz da aldeia. Tudo se inicia num transporte público cedido pela Prefeitura de Rondonópolis, que faz a linha da aldeia Tadarimana até a cidade, para uma apresentação em comemoração do Dia do Indígena. As gravações se iniciaram em novembro de 2017, mas essa cena foi uma das últimas, foi no Dia do Indígena, Eu quis colocar logo de início, para fazer essa alusão de trajeto, de começo de trabalho. Dois clãs, Tugareg e Etcherai. Até agora não é revelado o rosto de Majur, e Majur não vai se apresentar. Majur está na organização, na linha de frente ali, vendo se está tudo ok, contabilizando, checando tudo. E eu preferi ficar atrás dessas câmeras, dessas pessoas registrando, sem medo de atrapalhar, o documentário, muito pelo contrário, fazer uma alusão do Dia do Indígena. Será que é só nessa data que tem que ser lembrado, que tem que ser registrado, No dia seguinte, ainda em comemoração da Semana Indígena, ali está tendo um torneio de futebol, enquanto o Majur não participa, o Majur está cuidando da alimentação, do grande almoço que vai acontecer mais tarde, e aguardando a imprensa, Como chefe de comunicação, Majur está na responsabilidade de receber, de indicar, checar as imagens. Chegada a imprensa, e Majur para os afazeres domésticos ali para receber a imprensa. Ali a gente já vê uma preparação com a Hackline, prima de Majur. É igual em inglês, né, que a gente faz. Bororo, Nure, somos, Cheg, nós. Aí inverte tudo, né? Daqui pra cá, É o contrário. daqui pra cá. Pelezinho de maçã, pelezinho de maçã. Pelezinho de maçã. Pelinha de boneca. Daqui pertence. Entra no quadro um tripé com a câmera do cinegrafista, de forma bem, talvez, inesperada, estranha também, e que incomoda um pouco. Até o som do encaixe do tripé e câmera me remete até uma arma ali de registro momentâneo, É uma passagem muito rápida quando a imprensa vai para a aldeia, chega, grava em questões assim de uma hora e logo vai embora. O material não tem retorno. Se quiser, se conseguir, tem que ver pela TV. Pibaga. Essa é minha sobrinha, Geniele, da aldeia Pidoparo. Eu estou vindo para a escola falar com o diretor, coordenador da escola Leozídio Fermal, para que se tem uma condição de anexar a escola daqui com a nossa aldeia nova. Se tem como abrir uma sala para a gente lá.
Essas gravações eram combinadas bem em cima, na verdade. Eu fiz um trato com o Majur que, se fosse fazer alguma ação, se tivesse alguma reunião, Majur iria me avisar e eu iria me programar. Na época, eu ainda estava estudando na UFMT, e ali eu saía de Cuiabá, ia para Rondonópolis e depois para a aldeia para gravar. O professor Marcelo revisa o texto redigido por Majur, que mais tarde vai apresentar na Secretaria de Educação. Com o texto aprovado, o Majur vai recolher assinaturas. Essa aldeia Apidoparo é uma aldeia mais distante, isolada, não tem energia elétrica, muito menos água encanada. A Majur organiza toda a papelada, o seu texto, assinaturas, faz o checklist, a contagem de quantas pessoas. Onde que é? Pra cá mesmo Faz o vírgula, você continua. assim? Aí, continua aqui, bom. Completo. Quando eu conheci Majur gravando o Meu Rio Vermelho, que é esse mesmo rio que a gente vê, mais tarde eu fui criando vínculo e mais tarde eu fiz o convite para Majur, que aceitou na hora, mas aceitou com essa condição de ser em segredo da aldeia e da família. Majur atravessa o rio que faz a divisão entre a aldeia, a terra indígena e a cidade, e ali vai para a secretaria. Mais tarde, Majur vai pedir para interromper as gravações na secretaria, até porque uma câmera ali presente na reunião iria intimidar e também poderia surgir uma resposta genérica por estar diante da câmera. E isso só iria atrapalhar. Se a resposta não fosse 100% como esperada, talvez ali buscassem outros representantes políticos para conseguir a escola. Agora a gente vê dois planos que intercalam do rio, que ali é a parte da aldeia, e ali também é a parte do fundo da casa de Majur, que senta no banco, e para mim essa cena que eu pedi para Majur fazer é porque nesse exato momento Majur vai estar de frente, quem está assistindo, e ali vai começar a sua fala. Acho que uns 15, 16 anos comecei a entrar, né, como chefe de comunicação, né. Às vezes eu também penso assim, que eu deixo a minha vida para me atender eles, né. Esqueço de mim para ajudar os outros. Só que assim, vendo a pessoa feliz com o meu trabalho, já é uma coisa suficiente para mim. Eu busquei muito fazer uma alusão, como Majur é porta-voz, pensei que enquadramentos fixos e de determinadas partes, tanto do rio quanto da aldeia, e colocando a sonora de Majur em cima, seria sua voz ecoando. Já tinham tentado fazer um filme com Majur, mas não conseguiram, e eu propus fazer primeiro um depoimento, onde Majur falaria tudo que quisesse, e a partir disso eu iria ir atrás de uma construção de imagens. Segundo a minha mãe, o relato dela foi assim, né, que antigamente tinha pessoas que casado com o mesmo sexo, né. Que eu acho que quando o branco entrou, o preconceito não veio de nós, né. O branco trouxe preconceito, né. Assim, pelo que eu vejo, ela me aceita, né, só que eu acho que ela tem medo, né, do que os outros vão pensar, o que os outros vão fazer comigo, né. Eu acho que isso que ela tem medo, né. Então, mas ultimamente nós estamos lidando bem, né, ela conversa muito comigo, né. Até um dia desse ela comentou, ela falou pra mim, né, você poderia fazer as tranças, né, pra você mostrar pra suas tias, ajudar suas tias. Falou isso pra mim, né.
Aí isso daí foi, assim, para mim foi um alívio, né? Falei, ai, ela tá me... O Majur ficou bastante à vontade com a equipe. A nossa equipe é formada por LGBTs e também por bastante mulheres, e que até Majur comentou depois que ajudou bastante no processo de fala. Majur, apesar da idade já de 26 anos, estava num processo de aceitação, de afirmação da família, né? E foi um momento muito importante. Apesar do segredo, né? Depois do lançamento, a imprensa retornou na aldeia, mas não para falar sobre o Dia do Indígena, mas para falar sobre a repercussão do documentário. Foi feita uma reportagem, entrevistou algumas pessoas e que não sabiam do documentário, de fato. E ficaram sabendo na hora. A partir dali, né, o documentário Majur já não era tão mais em segredo. Aí no Facebook eu optei pelo nome, né? Falei, eu vou colocar o Majur, né? No Facebook. Assim, lá rola muito crítica também, né? Assim, eles perguntam, né, qual era o meu sexo, né? Pelo nome, né? E pelo perfil da foto. Aí eu falo normal, falei, eu sou isso. Explicar pra eles. Os outros perfis é assim que... Naquele primeiro do Traitou, do Goro, eu assim, sofria muito preconceito, né? Eles criticavam muito meu perfil, criticavam muito a minha pessoa, né? Até que uma vez eu conversei com um amigo de São Paulo, chama André, né? André Drago. Aí eu falei, eu tô bem cansado e triste, falei pra ele. Falei, vou fazer outro Facebook pra mim. Aí eu vou conversar só com pessoa que não tem preconceito comigo, né? Falei pra ele. Quero esse Majur, né? Durante o depoimento, o Majur vai se abrindo mais e falando como são os relacionamentos pessoais, né? A gente estava falando de relacionamentos de trabalho, né? E agora são pessoais e que se dá mais pela internet, por pessoas, por amizades virtuais, mas nem sempre são amigos. Majur fala muito delicadamente, com muita naturalidade e talvez defesa, né, de alguns ataques que Majur acredito que sofre até agora, né, principalmente no momento que a gente vive. De pessoas, né, difamando, xingando. A aldeia pega o sinal 3G da cidade, né, mas um dos meios de transferências de arquivo é o Bluetooth. Aparelhagem, né, coloca um aparelho um do lado do outro e assim é transferido músicas, vídeos e até o documentário, que eu fiz uma resolução menor para caber no celular de Majur, para Majur assistir assim quando quiser. Majur até relatou que em alguns momentos mais difíceis, principalmente nesse cenário criminoso, político que a gente está vivendo, quando quer se reabastecer, se conectar e sempre vai lá dar uma assistida no documentário. Majur relatou também que foi muito importante para o seu processo, porque a rotina às vezes entra em automático, né? O trabalho e tal, e pouco se para pensar sobre si, sobre sua evolução, sobre sua afirmação. Algo bem bonito que acabou acontecendo no documentário é a presença de borboletas. Tem uma passagem que Majur vai lá para a secretaria, né, atravessa o rio, num plano distante, passa uma borboleta. Depois eu consigo filmar uma reunião de borboletas ali. E na cena final também, a gente estava indo embora e veio um número grande de borboletas e acabei filmando, mas não tinha um contexto ali para inserir durante o documentário, até porque era uma cena muito rápida, assim, de menos de 5 segundos. E aí eu preferi colocar nos pós-créditos para não descartar. O Brasil ocupa o primeiro lugar nas Américas em homicídios de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Foram 340 mortes no ano passado. Se eu chegar lá, não vai ter 1 centímetro demarcado para a reserva indígena ou para quilombola. Eu quero dizer aqui para todos nós, para os senadores, que os povos indígenas estão sendo assassinados. Assim, meio gayzinho,
leva um couro, ele muda o comportamento dele. Que existe ódio aí, que a gente percebe a forma como essas pessoas são mortas. Então, assim, se é um tiro, não é um tiro, são vários tiros, são várias facadas. Não temos nenhuma lei nacional que criminalize a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens trans, né, transgêneros no geral. E, além disso, faltam políticas públicas. Eu sou o único deputado que chegou sem dinheiro aqui na Câmara. Gente falava, imagina como que Juru não vai entrar na plenária. Imagina índio o que vai resolver na plenária. Imagina como que índio vai representar índio. E eu quero saber, imagina o que branco representa aqui no Brasil. Essa cena da panela, né? A princípio eu tinha em mente que eu iria colocar um insert no documentário com alguns áudios. A gente estava muito no interno ali com o Majur do lado, dentro da sua casa, dentro da sua aldeia, mas a gente tinha que ter uma visão do exterior, né? E ali eu tinha pensado em colocar esses áudios em cima de uma imagem de uma rosa branca pegando fogo. Essa rosa branca representaria a Rosa Bororo, que é uma lenda que tem aqui em Mato Grosso, em Rondonópolis, mas eu considero assim uma versão para romantizar os estupros que aconteciam desses exploradores contra as mulheres indígenas, principalmente adolescentes. Só que meu cabelo era longo, né? Ele achou que era mulher. Aí ele chamou eu para mim entrar na fila das mulheres. Aí quando lá dentro meu amigo entrou, ele falou, ele riu. Eu falei, já sei o que era, mas logo já tinha percebido o que era. Aí ele falou, o segurança pensou que você era mulher, por isso que ele deixou você entrar na fila das mulheres. A Majur vai para a cidade, depois dos depoimentos, ocupar um lugar na cidade, né? Ocupar seu corpo na cidade. Ali, Majur tinha me chamado para gravar essa cena, não estava programado. Iranildo, que é primo de Majur, iria completar 18 anos e queria ir na balada LGBT da cidade, a única balada LGBT, e Majur garantiu que ia levar. Relatando isso comigo numa conversa de Facebook, eu pedi para filmar, que eu acho que seria bastante importante isso, essa ocupação. Como ainda era apenas eu, né, eu tinha ali uma câmera na mão, o gravador pendurado no pescoço e a lapela ali plugada em Majur. A gente gravava e a gente gravou na boate. Como eu frequentava, na verdade, eu conhecia já os donos e consegui autorização para gravar. E foi uma comemoração também, né, da finalização do curta. Os créditos, né, da equipe ali, tem a bandeira que representa. Talvez se fizesse hoje eu não colocaria. Isso foi um resultado de uma provocação que fizeram para mim quando eu falei sobre equipes, sobre a diversidade de fato, não só na frente das lentes, mas nas equipes daqui de Mato Grosso, na época em que eu trabalhava bastante com audiovisual em Cuiabá, em que as equipes é formada em sua maioria de homens brancos, cis, e o cinema feito, né, que vem de pessoas da publicidade, e eu já cheguei a ouvir que essa minoria, entre aspas, né, ou elas não querem se capacitar, por onde elas andam, porque elas não estão no mercado porque elas não querem, quando encontram não tem o mesmo currículo de outras pessoas, que é claro que a gente entra aí na discussão de privilégios, né? Aí eu escutei que não daria para montar uma equipe com diversidade,
Acho que foi nesse fervor, nessa febre dessa fala que eu decidi colocar essas bandeiras de representação. No audiovisual de Mato Grosso, eu já tinha trabalhado com algumas pessoas em alguns ramos, como no cinema, publicidade, e até na universidade, e ali eu sempre via uma pessoa que tinha empatia com o trabalho, geralmente a pessoa era LGBT ou mulher. A gente fala muito da pluralidade, né, da diversidade, mas quando a gente chega em Mato Grosso, isso é extremamente diferente, né? No eixo é uma discussão já natural, mas em Mato Grosso é muito difícil ainda. Aí eu tive escalando, né, as pessoas com quem eu gostei de trabalhar, que eu gostei do modo operante do cinema, né? O cinema tem bastante nichos, bastante formas de pensar em fazer, e essas pessoas tinham isso em comum comigo, que é a mensagem na frente, é um cinema de resistência, e ali eu fui montando a equipe. Finalizando essa lista da equipe, eu fui percebendo que todo mundo ali tinha algo em comum. A gente conseguiu um edital de baixo orçamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, do Conselho Municipal de Cultura, onde fiz um breve resumo, né, um projeto de documentário e submeti. A gente teve aprovação, a gente recebeu o recurso, conseguimos pagar toda a equipe, conseguimos um cachê também para Major, que eu achei bastante importante isso. E como a gente tinha esse privilégio, né, eu fiz questão da gente fazer a acessibilidade do curta. A gente teve a língua Libras, a gente teve audiodescrição também, e o legal é que a audiodescrição, quem dá a voz é uma pessoa trans, Valentim Félix, é um comunicador daqui do estado de Mato Grosso, e somou bastante. A gente teve várias sessões de audiodescrição, a gente teve em Porto Alegre, em Cuiabá, em Pernambuco também, em Belém. Conheci Majur nas gravações do meu primeiro documentário, chamado Meu Rio Vermelho. É um trajeto do rio daqui da cidade, desde onde passa a ser chamado Rio Vermelho até sua deságua. E nesse trajeto, o rio passa na aldeia, onde Majur reside e trabalha. Como era um trabalho acadêmico, tive autorização da FUNAI e a FUNAI me passou o contato do cacique, e o cacique me passou o contato da pessoa responsável pela comunicação. Todo mundo que chega ali para filmar ou para conversar, para tratar, o contato de Majur é passado. Até porque Majur fala, né, 2 idiomas, o bororo e o português. Aí eu gravei o documentário Meu Rio Vermelho, tanto é que Majur aparece numa sonora do Bloco da Aldeia. Majur pergunta de quem é um rio, e Majur ajuda ali na tradução também, no contato, na entrevista que a gente fez lá. E Majur, sabendo que eu trabalho nessa área, mais tarde, Majur me chama para fotografar, fazer um ensaio fotográfico de sua prima, que iria completar 15 anos. Eu vou até a aldeia, faço a sessão. Aí eu pedi para postar e para participar de uma exposição também. Eu participei da minha 9ª exposição fotográfica com a foto da Hackline, da prima. Ganhei um prêmio até, ganhei um monopé. Depois eu dei esse monopé para o César Rondon, que é um professor indígena que fez um make-off do documentário. Primeiramente ele estava cotado para fazer a câmera, mas como ele era professor, ali ele não poderia ter essa jornada dupla, não iria conseguir atender. Mas em algum determinado dia ele estava disponível e fez os registros de making-off com a própria câmera dele. Ele fez uma capacitação de curso de fotografia em Porto Alegre, cedido por algumas empresas, patrocinado por algumas empresas. O processo de montagem foi bastante orgânico. No mesmo tempo que eu filmava, eu já tinha começado a montagem. Demorei cerca de uns 2 meses assim, para finalizar mesmo o filme. Como os festivais aceitam a inscrição com o primeiro corte, né? Assim foi feito. Eu inscrevi Majur
Finalizei Majur em abril, final de abril. Para o Estratégia, a gente inscreveu primeiro em festival LGBT, que é o único festival daqui do Centro-Oeste, chama Digo, acontece em Goiânia. E eu fui com o Majur para a gente lançar lá. E foi bastante interessante. A gente debateu um pouquinho, a gente teve uma fala depois da exibição do filme e a gente levou o prêmio de melhor curta-metragem por júri popular. Foi um presente, assim, começar com o pé direito. E depois a gente brinca que a gente lançou para os héteros no Festival de Gramado, que foi a seguinte seleção. A gente não conseguiu levar Majur, porque logo nesse processo a aldeia entrou em luto e o funeral é muito reservado, ninguém pode sair da aldeia. Mas eu sempre registrei, peguei as peças, os catálogos, mandava foto para a Majur acompanhar. Uma funcionária da equipe do festival deu uma réplica de um Kikito para a Majur, foi bastante bonito isso. A gente teve uma repercussão de festivais internacionais bastante legal, a gente exibiu em 25 festivais internacionais, alguns grandes até, com 25 anos de carreira, de edições, 25, 21, 13. A gente passou por Canadá, Colômbia, Chile, Espanha, Argentina, México, Alemanha, no Peru, no Panamá. Da Argentina a gente levou 2 prêmios. Eu levei um prêmio de direção da Associação da Rede de Argentina de Documentaristas pela abordagem, que eu achei bastante legal ter meu nome incluído nessa rede de documentaristas. A gente ganhou também um prêmio na Argentina de melhor documentário internacional. No Brasil, a gente teve quase 70 seleções. A gente passou Festival de Gramado, Curta Cinema, o Mix Brasil, Festival de Cinema de Florianópolis, Mostra Tiradentes, Curta Santos. Eu acompanhei o filme em algumas cidades, em alguns festivais, como no Digo, no Festival de Gramado, no Visões Periféricas, no Mix Brasil, no Curta Brasília, na Mauau também, aqui de Mato Grosso. A gente conquistou 15 prêmios, tanto de melhor documentário, desde menção honrosa, alguns em festivais indígenas também, o que me chamou bastante atenção. E a maioria dos prêmios também eram voltados da forma que eu retratei, né, da forma que foi abordado. E também, assim, ouvi bastante crítica, né, de pessoas que já trabalham com cinema que esperavam uma outra abordagem, né? Mas vale ressaltar, vale afirmar que a gente tem um olhar muito colonizador. Coloca na frente todos os tabus, tudo que é reproduzido. Por se tratar um indígena LGBT, a gente sempre está acostumado com filmes com pessoas trans, sempre mostrando corpo, sempre afirmando, sou uma pessoa trans. Isso é de grande importância, é de uma soma assim, super potente, tem que ter, mas a gente precisa pensar também em outras posições de abordagem. Eu tenho toda a certeza que o curta conseguiu esse alcance por conta da personagem, por conta do momento político, mas eu tenho certeza que cinema é isso. Eu não fiz o curta, o documentário não tinha feito se eu não tivesse feito um outro curta que foi com um orçamento zero, que era fazer um trajeto de um rio e em vários locais, uma pesquisa extensa. Não escrevi o projeto, o roteiro em uma sala no MEC com ar-condicionado e tive esse presente de conhecer a pessoa Majur e também poder fazer esse curta-metragem. E eu sempre falo que Majur é mais de curta, Majur bem mais do que 20 minutos. Eu gosto muito de Jalu, é um cantor indígena do interior do Pará. Ele tem um som muito eletrônico e também muito ritualístico.
e a música a letra da música Vem sempre me chamou muita atenção. E ali eu pedi autorização, entrei em contato com a equipe, mostrei o primeiro corte e eles autorizaram. Aí a gente teve até uma sessão dupla na Cinemateca Brasileira, uma sessão organizada pela ABC, Associação Brasileira de Cinematografia, onde foi exibido o curta Abril, o longa Paraíso Perdido, onde Jalu fazia o papel principal ali do filme. E foi bastante legal. O curta termina com Jalu e dá passagem para o longa, foi bastante lindo. A gente contou também com uma trilha sonora original, feita pelo Gontia, um artista daqui de Mato Grosso. Primeiro eu tinha visto, né, o trabalho dele, tinha gostado de uma faixa e queria utilizar essa faixa, entrei em contato e aí ele propôs fazer uma original, o que eu achei muito rico, muito válido, ter uma trilha sonora original. Em 2019, essa trilha sonora foi premiada na 12ª edição do Curta Taquari, como melhor trilha sonora. E foi, assim, bastante bonito, bastante potente, assim, ter esse prêmio, mais um prêmio, né, principalmente nessa categoria de trilha sonora original. A gente sempre recebia muito elogio da forma da abordagem, mas também a gente recebia muita crítica sobre essa mesma forma de abordagem. A gente tem naturalmente um olhar colonizador e quando se trata de um corpo indígena LGBT, muito se espera, né? Principalmente no cinema LGBT, quando se trata de pessoas trans, os corpos estão em evidência, a afirmação em palavras, né? Em momento algum, Majur fala sua identidade. Uma das perguntas que mais me fizeram depois das exibições, ou até mesmo pela internet, é o que é Majur. E eu sempre respondia, Majur é isso. Ali tá, do jeito que Majur queria falar, e a minha intenção era que as pessoas conhecessem Majur, conhecessem essa pessoa. E é claro que é uma contracorrente ter essa abordagem, porque as pessoas sempre esperam afirmação, sempre espera o corpo também, tem sempre com muita curiosidade em cima. Bom, é isso. Sempre muito bom rever esse curta. Gostaria de agradecer o convite para participar do Cine Comentário Sonoro.